Boa noite, quinta-feira, 21 horas, melhor horário da semana. A nossa live não é terapia, mas poderia ser. Hoje, eu e a Virgínia temos um convidado, gente. Vai mandando aviãozinho, vai chamando quem você ama pra estar aqui com a gente hoje. Porque hoje a gente tem um convidado querido, meu, da Virgínia, com uma história linda, com uma história gostosa, com uma história que eu e você vamos nos conectar. Então, se você estiver aqui com a gente hoje, para você saber um pouco mais dessa história, manda o teu aviãozinho e fica aqui conosco. Já vou chamar a Virgínia, que eu já vi que ela entrou aqui na live. Oi, minha amiga! Hello, meu amor! Tudo bem? Ansiosíssima para essa live. Meu coração hoje tá pra explodir. E eu olhava o horário, não vinha esse horário, eu falei, meu Deus! E a gente já foi nos bastidores ali, já teve nosso momento, meu coração já tá explodindo de tanta coisa boa. Nosso convidado hoje é incrível, não é? É um convidado, na verdade, a gente requisitou bem ele, né? Mas Sim, a gente e assim, teve que acomodar as agendas com ele, né? E ele é tão especial, porque assim... Eu não conheço ele pessoalmente, mas todas as vezes que eu tive oportunidade de estar com ele online, foram muito boas. É um querido, é inteligente assim, é gostoso conversar. A conversa vai. Teve um dia que eu e ele saímos para conversar, para falar de negócios, né? Porque eu sou consultora de uma das empresas dele. A gente ficou assim, quando viu já era 6 horas da tarde. Ai, que delícia! Eu vou chamar Rafael Montoril, eu sei que ele já está aqui com a gente. Uma pessoa iluminada. Sim, já vamos ver se ele vai conseguir entrar aqui conosco. Bora ver. Peraí. Vamos ver se vai dar certo. Tá aí, cadê o Rafael? Oi, Rafa! Oi, Olha Rafael. a minha experiência como é, viu? Entrando de forma extraordinária mais uma vez aqui. Já foi. Tudo certo. Vamos ao nosso brinde, Para então, zelar né? aqui, Cadê seu ó, café, eu vou Rafa? fazer o meu brinde com um cafezinho. Tchim. Rafael, muito bem-vindo. Muito obrigada. A gente estava ansiosa por esse momento, porque você já fugiu da gente. Vou comentar isso aqui, sim. Eu não queria. São situações do cotidiano mesmo. Sim, a gente entende. É porque a gente estava muito ansiosa mesmo por isso. Tantos imprevistos. E a sua história é muito. A gente se envolve muito, né? A gente se coloca no seu lugar, Olha, aí eu posso dizer a mesma coisa de vocês, Carol. Eu admiro demais vocês duas. São duas mulheres incríveis. Né? Mas eu chorar agora. De verdade, vocês assim, são inspirações de superação, de realização. Né? Qualquer pessoa que siga vocês, eu tenho certeza que em algum momento vai se sentir motivada a realizar os seus sonhos. E eu posso dizer que uma parte disso aqui, vocês estão me ajudando a realizar um sonho agora. Eu já tinha falado isso para a Doriane. Né? Há muito tempo eu tinha idealizado um momento de abrir algum canal, de falar, de repente alguém se interessa no que eu tenho para falar. Né? E a gente se interessa por muitos assuntos também, né? Sim. Eu acho que esse pouco tempo aí que a gente se conhece, né? Eu acho que é pouco tempo, né, Dori? Porque pouco tempo. Eu tenho certeza que essa amizade vai durar muito tempo ainda.
Eu Estamos acho plantando nossa a amizade ainda, gente, meu amigo. E eu mas que tô no meio, bom, viu? com certeza absoluta. É engraçado, viu, Virgínia? Eu vou falar isso aqui, eu não tinha combinado nada, mas eu vou deixar a Doriane sem graça. Quando eu vim deslumbrar essa questão da gente fazer algo junto, né? Porque ela é realmente magnética, ela contagia a gente. E eu, com a vontade de fazer o que ela já está fazendo, com maestria aí, ela disse: Olha, eu quero só avisar uma coisa. Eu sou muito fiel, viu? Eu não posso fazer nada sem a Virgínia. Foi! Viu? E é E quando verdade. ela falou isso, Ele já aí eu foi fiquei chorando. pensando assim. Não, sabe o que é engraçado? Porque assim, no momento em que ela falou isso, e ela tem esse jeito dela falar, assim, como é, misterioso, aí eu, olha, eu sou muito fiel, aí eu de repente começou a vir, minha cabeça ela fica aqui, olha. Aí já começa a pensar aqui, aqueles pensamentos arborizados, um monte de coisas, digo, o que será que ela está pensando? Era Aí quando sobre ela mim. soltou a Virgínia, eu digo assim, ah, que bom, sua Virgínia. Te amo. Não, a gente, nós duas Né? somos juntas. Não existe sem Doriane sem Mas olha, Virgínia. essa energia não podia ser diferente, né, cara? Eu comecei Pois a, é. a seguir vocês e foi que eu comecei a entender por que que ela falou isso. Faz todo sentido mesmo hoje pra Ei, mim. Rafa, e olha, E, a gente tem uma coisa nova que a gente vai fazer com o Rafael, né, Virgínia? Que é Exatamente. Rafael nos entrevistará no podcast, gente. Já perdi o sono por causa disso, viu, Rafael? Eu pois é, também. Porque a gente não sabe o que vai vir da sua cabeça para perguntar isso para nós. ora, mas aí quem decide são vocês. Aí vai ser uma conversa como a de hoje. Só que eu vou dar o troco, né? Então pega leve por aí. Não, Então, vamos não. começar, né? Vamos começar com um detalhe, que é o seguinte: a gente colocou o nome da nossa live hoje. O Rafael Montoril vai ser. A gente vai falar sobre o novo eu. E tem, Hum, né, minha amiga? Algo Posso fazer muito. uma pergunta antes? Falha, amiga. Então tá, porque assim como eu antes, né, de conhecer virtualmente o Rafael Montoril, muita gente não conhece. Então, por favor, Rafael Montoril, quem que é você? Pois Que é. hoje uma pessoa de Santa Catarina pronto. me perguntou quem é você. Quem és tu? Que pergunta interessante, né? E é uma pergunta difícil da gente responder. Olha como a gente pensa do lado daqui. Quem é você? Aí eu tenho que pensar se eu vou responder uma pergunta do modo tradicional, que na verdade é quando eu Segue respondo seu o coração. que eu faço, né? Então a Sim. gente tem o que eu faço, aí tem quem eu sou, que é diferente do que eu faço, mas normalmente as pessoas confundem, né? Pode responder Amiga, os dois para mim. por que a E o gente gosta que do Rafael, tá vendo? eu gosto, né? Então vamos lá, né? Vamos por aqui, um passo a Por passo. que que Quem eu é o tava tão ansiosa? Rafael? Era por isso, Doriane. Quem que é o Rafael? Vamos lá. Eu estou falando aqui também com uma psicóloga, né? Mas Tem que não é ter cuidado terapia. com as Não é palavras. terapia, relaxa, não é terapia. Mas poderia ser. Eu acho que eu vou imitar vocês. Eu vou fazer um assim. Parece terapia. Boa. Boa. Não, eu estou brincando. Vamos lá. Quem é o Rafael? O Rafael é uma pessoa dinâmica, né? Eu me satisfaço muito pouco com poucas informações. Eu adoro investigar as coisas. Tenho interesse por muitas áreas, né? Gosto de pessoas, gosto de exercitar minha criatividade.
Adoro montar um sistema, alguma coisa para ver funcionando. Essa é uma das coisas que mais me deixa feliz na vida, é eu conseguir montar alguma coisa e vê-la funcionando. Eu tinha um professor da faculdade, primeiro curso que eu fiz de enfermagem, ele dizia para mim que eu devia ir para engenharia. Só que o Rafael é teimoso, né? Ele é convicto, ele não segue qualquer opinião. Não fazia tanto sentido isso para mim na época. Hoje faz. De repente, se eu tivesse ouvido o conselho dele, eu seria um bom engenheiro. Ou eu teria feito engenharia e teria enjoado da engenharia para fazer outra coisa. Como eu fiz. Eu saí da enfermagem e queria fazer medicina. Né? Nessa época eu estudava na Unifato. Olha como o mundo dá voltas. Pois é. Mudei para Belém. Como foi que eu fiz isso? Eu tinha na época em torno de uns 18, 19 anos de idade. Eu fiz um concurso para o Tribunal de Justiça, passei e fui embora para lá, porque eu acreditava que eu era um emprego que ia me sustentar para eu poder estudar e seguir o meu sonho de ser médico. Sim. E a área que eu mais gostava era a neurologia e psiquiatria, olha. Em algum momento eu devia ser psico, né? Eu já devia ter percebido isso lá atrás. Então, entrei no Tribunal de Justiça, né? E no tribunal pude trabalhar em muitas áreas. Trabalhei em várias regiões do Pará. Realizei um sonho também, vamos dizer assim. Eu queria muito conhecer o Pará como um todo, porque os interiores do Pará, o Pará é continental, né? Eles guardam muitas peculiaridades. E hoje eu sou feliz em poder dizer que eu conheço o sul do Pará, o Nordeste, o Oeste, toda a região como um todo, a região do Tapajós, do Carajás, né? Região de Belém, da grande região metropolitana, e eu consigo perceber exatamente quais são as peculiaridades de cada lugar e conhecer pessoas, né? Aprender com pessoas, experiência. Até então, eu ainda queria ser médico, tá? E como eu fugi de Macapá e fugi da enfermagem, porque eu realmente percebi que não era isso que eu queria ser, Então, enfermeiro, você é de Macapá, isso? sou macapaense. Legal. Saí de lá para Belém, tudo, comecei a estudar, o tribunal começou a me dar um monte de coisas legais, horário de trabalho melhor, aumentou meu salário e muito, cargos e papapá. Digo, eu não quero mais saber de nada, quero aproveitar que eu tenho um tribunal de justiça, papapá. Isso com 20 anos, imagina. Um moleque com tudo isso, aí é onde eu passava, as pessoas me reconheciam como o que eu faço, e não quem eu sou. E eu achava Fortíssimo. isso o máximo, entendeu? Naquela época, né, Rafa? Isso, imagina. Eu achava que eu ia ser rico, eu achava que eu era o bambambam, né? Até cair a ficha. Até cair a ficha. Aí eu pude ter oportunidade, mas foi uma experiência muito boa. Só tenho a agradecer ao Tribunal de Justiça, a essa experiência com o Judiciário, que foram 19 anos. É história, cara. Olha, vou falar aqui brevemente. As comarcas, tá? Belém, Santarém, Faro, Terra Santa, Altamira, Vitória do Xingu, todos esses lugares eu trabalhei. Mas daí, Rafa, E você como desistiu da medicina, é isso? isso, desisti da medicina. Minha mãe ficava me ligando lá de Macapá, os teus colegas já se formaram, tu não tem curso superior, né? E por aí vai, né? Porque para ela é muito importante isso. Minha mãe é formada em letras, né?
depois fez mestrado, né? E acredito que ela está terminando o doutorado dela agora, com 60 e poucos anos. Tá, ela iniciou um sonho, né, no meio da vida, assim, como escritora. E agora ela está retomando isso, né? Já está publicando vários livros. Ela está focando na literatura infantil, né? Legal. Uma educadora de letras. E uma pessoa super animada em relação a isso. Só que a gente recebe uma influência muito grande da cultura sobre as nossas decisões. Uma E a gente influência e uma toma cobrança muito... também, né? Sim. Ele fala Exatamente. influência porque ele é querido, tá? É uma cobrança. Eu entendo isso como uma cobrança também. É uma cobrança. É uma Eu só fiz, pressão. para você ter uma ideia, viu, Virginia, e todos que estão assistindo a gente. Eu me formei em gestão ambiental para ter um curso superior. Acredita nisso? Era para ter um canudo. Eu Porque eu acredito. não tinha mais coragem de me formar em enfermagem. Toda vez que eu pensava em procurar a UFPA para terminar o meu curso, eu sentia aquela angústia de que não acredito. Né? E o meu TCC eu já tinha feito, né? Já tinha passado pelo TCC 1 e na hora de apresentar o TCC 2, eu não quis apresentar, mas estava pronto. Não publiquei, não fiz nada. Eu peguei esse TCC, fechei no meu notebook. Tchau. Agora só está aqui no meu coração e na minha memória. Foi feito com pacientes terminais, né? Era focado no intensivista. O profissional trabalhava com pacientes terminais. Sim, mas então tu sabe fazer todas as coisas que uma pessoa de técnico em enfermagem, de enfermagem Enfermeiro. tem que fazer. Enfermeiro tem que Se fazer. você quiser, eu posso lhe aplicar um Eu não tenho remédio. core. Eu faço isso. Menino! Isso vai se juntar com outras coisas engraçadas da minha vida, né? Gente, olha, Então, essa parte eu não sabia. Mas, ei, Rafa, eu acho que é legal tu. Eu vou chamar de Rafa, né? Porque a gente se Eu conhece já chamo faz de. uns Não 3 anos. conheço o Rafa, eu chamo É. de Rafa e ele que aceite. Ei, mas aí tem um detalhe que hoje eu até posso falar, não sei se eu vou falar erradamente, mas eu vou falar aqui. Se quiserem me cancelar, me cancelem, porque eu já tô nesse nível. taca de pau. Você hoje é noivo de uma pessoa que está fazendo? Medicina. Medicina. Olha, Na universidade, onde eu estudei enfermagem. Macapá. Pois Isso. é. E a minha noiva é Santarena, aonde eu moro. Tem E ela influência. mora aonde eu nasci. E ela é aluna de alguns professores que eu tive naquela época. Olha. Ei, Rafa, mas tem alguma influência Pois falam sua que é nessa destino, decisão, nessa decisão da sua noiva? Tem alguma influência sua assim? Não, ela queria foi ser dela? médica. Desde que eu conheci ela queria ser médica, né? E eu sempre disse para ela, você vai ser. E eu vou te ajudar a ser. Né? Sempre dei apoio. Eu acho que tem que ser assim, sabe? Ela me Sim. Mas apoia. hoje, Rafa, seu ela coração, é... como que tá? Você quer medicina ainda? Você tá feliz por ela? Não, Tá fazendo não. medicina? Não? Não, hoje, vamos dizer, por que eu não quero mais medicina? Eu queria ser médico porque eu achava legal o título de médico. E sendo médico, eu queria ser neurologista. Tá? Eu queria entender a mente humana e eu achava que o caminho era a neurologia, a psiquiatria. Eu queria abrir a cabeça das pessoas e ver o que tinha lá, poder fazer alguns testes ali. E hoje eu não preciso, hoje eu percebo que, olha, tem um cientista que se realizou com os sonhos que eu tinha na época. Eu gosto muito dele, o Miguel Nicoleles. É Sim. brasileiro, é aquele
cientista que fez os testes, que era, eu pensava muito nisso, né? Quando eu olhava, tinha uns livros de fisiologia, né? O autor principal das áreas de saúde é o Geiger. Sim. Aí eu viajava, na época não tinha internet. Para eu aprender, o Google estava começando, né? Era O biblioteca, né? PubMed, a gente tinha que entrar no pau para pegar o livro. E tinha prazo para devolver. Né? Era. Aí, o que eu fazia, né? Quando quando passava a fase da prova, eu pegava o livro e ficava renovando, ninguém mexia comigo. Quando acabava, aí eu tinha a chance de pegar o outro volume que estava lá. É ótimo, né, É menino? A psíquico, máfia cara, do eu sou livro psíquico. do O Rafael. Rafael, ele fazia as coisas que a gente tinha, que a gente pensava, mas a gente Queria não fazer, não fazia. fazia. Aham. É. Isso. Aí, qual que é o fato, né? Quando eu vi na Copa do Mundo, no Brasil, o paraplégico chutar a bola através de conexões direto com o cérebro, num exoesqueleto, né? Eles fizeram uma propaganda enorme. O Miguel Nicoleles fala nos podcasts dele. Às vezes eu assisto às aulas dele que ele presta às universidades, que eu gosto mais Legal. ainda, porque ele trabalha de forma profunda e explica os experimentos, entendeu? E é isso que eu gosto, de perceber como funciona. Eu leio os artigos científicos, eu aprendi a ler os artigos científicos porque eu participava de uns projetos de pesquisa com alguns professores, né? Posso falar palavrão aqui? Não. Claro, Pode. A live é liberadíssimo. nossa, mas pode. Vamos lá, pronto. Falar então em português. O cara pica, desculpa a expressão. Os caras assim extraordinários, viu? Com pós-doutorado nos Estados Unidos, Japão. Eu me abraçava com esses caras aí, sabe? E aí tinha um professor que era microbiologista. Aí a formação dele era medicina veterinária. Ele me dizia que ele fez isso porque ele acreditava que ele ia poder mexer com os bichinhos marinhos, né? Baleia, tartaruga, ele gostava disso, de vida aquática. Só que ele fez medicina veterinária e viu que tinha nada disso, né? Começou a mexer com porco, com gado, Imagina a ficou frustração. decepcionado, exatamente. Aí foi, como ele era Ninsei, né, filho de japonês, para quem não sabe, o Ninsei é filho e o Sansei é neto. Não Nin sabia. é Para mim, tudo um, era Sansei. San é dois. Nin é um, Também. San é dois. Pronto. Aí Aprendi. ele conseguiu ir para o Japão para fazer o doutorado, e o pós-doutorado nos Estados Unidos e México, nas universidades lá. E a área dele era HIV, HTLV e FIV. São 3 retrovírus. O que é o retrovírus? É o vírus que entra como RNA, engana a célula, se transforma em DNA lá dentro, por isso que ele não é percebido, se replica e libera. Sim, começa a reproduzir daí, porque Se ele virou reproduzir, DNA. aí libera os vírus, né, que ele reproduz, tudo em RNA, que vão contaminar outras células que enganam o sistema imunológico. É por isso que o HIV é tão difícil ser combatido e até hoje é uma doença que é um desafio para a medicina. Sim. E eu trabalhava com ele, né, e ele fazia esses estudos e eu achava o máximo isso aí. Como eu gostava de neurologia, eu ia mais para o lado da parte do HTLV, né? Porque ele causava meningite. Então, ele ataca a medula espinhal. Né? Sim. E essas meningites muitas vezes deixam sequelas que ou matam ou deixam sequelas irreversíveis. Sim.
Hoje, na verdade, né, Rafael? Hoje em dia, a gente, como tem toda uma campanha que é nacional aí, né, muito grande sobre a vacinação da meningite, a gente tem menos casos. Mas tem ainda assim, pelo menos da nossa época, da nossa idade, né? Tem pessoas que têm sequelas pequenas, médias ou maiores da meningite, né? Eu quero só fazer Sim. uma pausinha aqui na nossa conversa, pedir para quem está aqui na live, que está gostando do que a gente está falando, para mandar aviãozinho, gente, porque o Rafael ainda não começou a falar sobre o grande ponto de mudança na vida dele, gente. Eu tô enrolando, né? Tu Quantas tá horas a meio gente ficou de enrolando, live? mas assim, gente, é bomba. Tipo, olha, eu tô parecendo. Como é que ele fala isso? Bomba? É bombástico? É algo importante? É tarará. Fica aqui na live, porque o negócio é babado. E assim, Rafa, fala de Deixa quem. eu te Da onde tu é, interromper. Rafael? Posso te interromper um pouquinho? Claro, mas eu tô pedindo só Claro, pra pessoa mandar o convite para outras pessoas. tô mandando. Pronto. Enquanto eles estão mandando, podem mandar, gente, mandem à Pode vontade, falar. tá? Então, a minha pergunta, porque quando a gente conversou há um mês e meio atrás, ou dois, Não tava no você me script, mano. falou que vocês nunca tinham entrevistado um homem antes. Eu A já gente só fez vi. um Não, podcast. na Live verdade, o não. É. podcast começou, a gente entrevistou empresários por causa de você, que você deu a ideia. Mas Ó, a só gente deixa eu já tinha responder quem tá aqui entrevistado. na live. O tema de hoje, Bia, é o seguinte. O Rafael Montorio, ele é um empresário aqui em Santarém, que ele ainda está se apresentando, tá? E o tema de hoje é o novo eu. Por quê? Porque a gente já vai falar, tá? Mas eu não quero eu falar, eu quero que ele fale. Porque ele teve uma mudança gigantesca na vida dele por conta de uma situação que ele vai falar daqui a pouco. E assim, fica na live, Bia, porque você vai se surpreender, tá? Então, posso continuar. Pode continuar aí, Rafa. Pronto, eu vou pedir só um segundo aqui. E Só um o segundo. Rafael, gente, ele é empresário, ele estava se apresentando. Ele é formado como advogado, ele estava falando até agora que ele começou fazendo enfermagem, ele se formou na área ambiental para ter um diploma, mas ele é formado como advogado. E ele é dono da Melissa, da franquia da Melissa aqui em Santarém, tá, gente? E aí, esse é o meu ponto de contato com o Rafael. Por quê? Porque eu sou consultora deles, da Melissa, tá? Aqui de Santarém. E foi por isso que a gente se conheceu. E faz desde 2023 já, tá, Rafa? Você não lembrou muito bem, não sei, mas assim, eu lembro. Então, assim, desde faz um tempinho já. E eu comecei somente fazendo vagas para o Rafael e para a Natácia, que são sócios da Melissa, né? Que está se expandindo, ainda não podemos falar para onde vai, mas vai, né? E aí, gente, o Rafael, a gente vai se. Vocês sabem que eu, como diz o Rafael, sou magnética, a gente vai se conectando. E aí a gente estreitou muito a nossa relação, né? E aí, com isso, surgiu o convite. Rafael, venha para a nossa live, porque o que você viveu é fantástico. E aí por isso surgiu eu no Olha, meio, deixa eu porque eu não largo a aproveitar, Doriana, entendeu? deixa eu porque eu aproveitar sou aqui e mandar um fiel. beijo aqui para minha Porque a Doriana é sócia fiel. que Eu tá fiquei assistindo. sabendo. Gente, pra quem não sabe, eu fiquei sabendo hoje que a Doriana é fiel. Me emocionei, chorei. Que Ela é eu tinha muito as minhas fiel. dúvidas ainda. Não, Ó, mas eu precisava dizer isso hoje. então, Eu Rafa, estava mande seus guardando, beijos. na verdade, eu estava guardando para dizer isso. Não, Eu vou queria dormir falar isso feliz agora. hoje. Pois é. E aí, mande seus beijos para quem tá aí na live. A Natácia tá na live, tá, gente? Pois é, Natácia tá aqui, cara, minha sócia, vou mandar um beijão aqui para ela. E eu acho que da próxima vez ela pode ser entrevistada também, viu? Pode ser super entrevistada. Agora Super convidada já. já tá convidada Pronto. no ar, ao vivo, tá, E Natácia? sabe o que, que é legal, cara? Assim, eu participar dessa live, dessa estreia com vocês. Hoje eu trabalho com 10 mulheres, cara. É só eu de homem. E Corajoso, conviver, corajoso. Bem forte você. eu gosto de trabalhar com as mulheres. Eu gosto de trabalhar com vocês, mulheres. Eu gosto mesmo, de verdade.
É, é um aprendizado. Vocês já perceberam que eu gosto de aprender coisas novas, né? Então, Sim, são muito. desafios. Eu gosto de desafio, eu gosto de aprender, gosto de ler, de estudar. A gente que acha que é mentira que eu gosto de estudar, né? Mas eu acho que quem diz isso é quem não gosta. Ei, Rafael, Eu amo só assim, estudar. curiosidade, porque você já falou com a gente antes, né, nos bastidores, mas assim, você falou que você gosta de criar sistemas, mas eu já vou puxar o assunto aí. Além disso, este quadro que está aí atrás de você, conte essa história, porque eu Tirou as tenho palavras certeza da minha boca, que Dori. as pessoas vão Fala, entender depois que tu revelar o teu segredo sobre olha isso, isso gente. aqui, Da ó. onde vem? Segredos de Rafael. Olha esse quadro, ele tem, eu acho que 1,90 por 80. Dá para perceber? É Dá. grande Não, não cabe na câmera, na né? tela, né? Só tá É. Na a tela. árvore. Mas, pronto, isso aqui para mim tem um significado muito legal, sabe? Esse quadro, essa árvore, eu passei, eu acho, mais de um mês para chegar nesse quadro. Eu procurei muito uma imagem de uma árvore que representasse a árvore da vida. Ó. Só Eu que tenho aqui, tá? para eu chegar e entender a árvore da vida como algo interessante, como algo que faz sentido, foi uma viagem, uma verdadeira viagem nas minhas curiosidades, nos meus estudos. Eu até peguei aqui alguns livros, né? Nesse mesmo ano em que eu fiz, acho que tem 2 anos que eu fiz esse quadro, 1 ano e meio, mais ou menos. 2 anos, né? 2 anos. E aí eu fiz o quadro e só mandei imprimir depois que eu encontrei um fornecedor que conseguiria imprimir desse jeito que eu queria. Né? E também passei um tempo pesquisando os fornecedores. Mas, assim, mas o que Vamos representa para você lá. isso? Isso, exatamente, vai chegar agora. Que eu sou ansiosa. A gente é O que ansiosa. que É. eu sou muito prolixo, eu vou pedir perdão, a gente está numa live, eu tenho que ser objetivo. É algo que eu gosto muito, sou muito detalhista, cara, isso faz parte de mim mesmo. Então vamos ser mais objetivos. A árvore da vida é uma conexão da Terra com o universo. Tá? E aí as imagens iniciais que eu encontrei eram árvores normais. Aí eu consegui colocar essa luz aqui, entrando em contato, e a aurora boreal Maravilhoso. toda com uma representação de uma conexão da Terra com o universo, do ser vivo, do nosso ser. A nossa vida, ela depende dessa energia. A Ela só seiva, né? A existe, seiva da vida. eu tenho plena convicção disso. A nossa vida, a vida na Terra, como qualquer vida, qualquer origem de vida, ela só existe porque existe essa conexão com o universo. Sim. Essa energia do universo é ela que deixa essa assinatura da vida como ela é pra gente. Sim. Então, é normal isso, cara, para mim. Depois que eu comecei a encontrar evidências científicas de que a gente sincroniza ser humano com ser humano através de informação não verbal, Epigenética, não eu diria. verbal. Pois é. A genética é uma assinatura. Todo ser vivo tem o mesmo DNA. E a né? epigenética faz a gente se conectar. Sim. Arrepiar. Sim, por isso que a gente arrepia, amiga. A gente tem conexão. Conexão. Estão sincronizadas. Quando a gente está sincronizado, a gente sente a mesma coisa. Exatamente. O próprio Miguel Nicoleles, que é um pesquisador que eu citei agora, ele faz pesquisa sobre isso. Quando publica, você falou do nome dele, Rafael, eu lembrei por conta disso, porque eu já tinha lido o nome dele em alguma pesquisa sobre epigenética. Epigenética, exatamente. Isso. As árvores, olha, depois, recentemente, eu ainda fiquei mais deslumbrado que eu descobri que as árvores se conectam entre si através de fungos na terra.
Quando Exatamente. uma As floresta. videiras. Gente, por que que um vinho, ele tem o mesmo sabor? Porque as raízes das videiras, elas se conectam. Gente, Uma eu tô árvore arrepiada, amiga. Tu tá transfere, uma arrepiada? Tô árvore toda arrepiada. transfere, ó, uma árvore Toda. Eu não vou transfere mostrar minhas pernas que eu tô de nutriente. macacão, eu tô toda arrepiada. Tem uma pesquisadora brasileira na USP que, assim, ela é engraçada. Eu vou revelar isso aqui, era segredo. Eu assisto, às vezes, as aulas deles lá dos mestrados sobre isso aí, que eles publicam no YouTube, para investigar, porque eu preciso me convencer, cara, né? É. Ei, Eu preciso Rafa, mas estar deixa eu só ler os convencido das coisas. comentários aqui, que tá tendo comentários aqui, tá? Só vou te cortar. A Natácia falou que você realmente queria imagem perfeita e você conseguiu. E aí tem a Bia. A Bia, ela é uma pessoa que tem um estudo muito gigantesco sobre, Sim. né? Sobre coisas assim que a gente normalmente que a gente fica assim, não é, que é feng shui, esse monte de coisa. E ela falou, ó, que ela estuda a cabala há É isso que eu ia alguns falar. A anos. Bia é uma entendedora nata da cabala. Nada sobre esse assunto, tá, Rafa? E a árvore da vida é a fonte do conhecimento do Criador. E ela falou que o que a gente está falando é a internet das árvores, tá? Legal, Pronto. isso. Internet das árvores, Ó, é. É, se a gente for falar de inteligência como, assim, de forma inusual, né? O que é inteligência? O que pode ser inteligência, né? Se a gente coloca as plantas em estado de estresse, sem água, sem os nutrientes necessários, a gente tem elas se comunicando entre si, transferindo nutrientes. Se sim, faltar nitrogênio, uma manda para a outra, através de caminhos feitos pelos fungos, ou seja, é necessário ter um bioma completo. sim. Né? O nosso corpo é formado por células endógenas e células exógenas, que são as bactérias. Nós temos mais DNA exógeno Do que endógeno. do que endógeno. Né? É horrível quando a O, gente pensa se a gente é tem, nojinho. tem um médico, eu esqueci o nome dele agora, que eu gosto de ouvir os podcasts dele. Ele diz que o nosso corpo nada mais é do que um abraço da natureza. Sim, Nosso corpo tem mais Escherichia no nosso intestino do que células do intestino. A gente tem mais Staphylococcus epidermidis, que é as por bactérias da fora. pele, do que a própria tecido epitelial, do que as próprias células da pele. A quantidade de indivíduos é muito maior. Né? O resto é farinha, que ele cita, né? Que é cálcio, osso, e mais de 70% de água. Então, o que é o nosso corpo, né? Sim, E ele levanta muito bem isso, que a ciência hoje não sabe dizer de onde vem a consciência. Quando eu estava lá atrás, ela não sabe se a consciência, ninguém sabe onde está a consciência, se ela está no sim. nosso cérebro, se ela é um produto do nosso cérebro. Tem, inclusive, cientistas hoje que se preocupam mais em tentar entender isso por causa de experiências. Olha, um amigo me relatou, há uma semana atrás, estava em Macapá, que ele se lembrava de tudo que estava acontecendo com ele durante uma cirurgia traumatológica de um acidente, em que hoje ele brinca assim, cara, eu ficava ouvindo os médicos comentando, esse aqui se lascou, usando outras palavras, né? Porque ali, com certeza, Sim, era um bate-papo de bar, né? Entre sim. aspas, com os cirurgiões ali para salvar ele. Esse não vai se safar mais nem, né? E outro, e isso ele estava, nesse momento ele estava sedado, anestesia geral. Onde que estava a consciência dele para ele E, ouvir e Rafael, lembrar de te tudo isso? cortando sobre isso, é o que eu penso muito sobre a nossa ambiência. O ambiente onde a gente está e as escolhas que a gente faz, o quão importante é isso. Porque, ao meu ver, é isso.
É onde tu tá inserido, né? Exatamente. E olha, mais uma vez eu vou agradecer, porque esse ambiente aqui está me deixando muito à vontade. E eu tô Está sendo amando isso. Eu muito também tô melhor, adorando. A cara, nossa do que eu live de Amando. hoje esperava. vai, Vocês viu? não têm ideia. Está sendo muito melhor do que eu esperava. Muito, muito Ei, mesmo. Uma Rafa, então experiência assim, como a gente maravilhosa. já tá nas 9 horas e 41 minutos, você não quer contar essa tua grande mudança aí que aconteceu na tua vida? Vamos Isso aqui começar a tem tudo a revelar esse ver. assunto? Engraçado, né? Que eu gosto tanto. Eu vou te interromper agora. Eu gosto Mas tanto pode desse falar, agora é quadro. tua vez. Eu queria colocar esse quadro aqui, porque eu gosto muito, eu queria exibir ele. Mas ele é Eu gosto lindo. muito desse quadro. Eu E é uma amei. Muito, muito, muito. criação, né? Todo dia eu Eu olho tô, para eu tô ele. olhando você falar e olhando pra ele. Eu também. Então eu vou ser mais generoso. Eu vou deixar ele mais assim, que aí a Isso, gente consegue obrigada. ver melhor. Pronto. Isso massageia o meu ego. Obrigado. Pois é. Então, Rafael, Vamos lá. Eu vou qual que falar é esse agora. novo Rafa? Qual que é esse Pronto. novo eu do Rafa? Conte pra nós. Depois de 19 anos, vamos retomar as últimas palavras de onde saí de Tribunal de Justiça. Já tinha me formado em Direito, já tinha andado em tudo que é a área do tribunal, tanto a área administrativa quanto a área finalística. Fica claro, a área finalística, a gente pode dizer, já trabalhei como assessor de juiz, como secretário de vara, como um servidor normal para fazer as atividades, analisar processos, dar andamento. Já fiz muita minuta de despacho, decisões e sentenças, discussão com o magistrado. A minha última experiência do ano passado foi em tribunal de júri. Né? Já tinha trabalhado antes, mas não na fase de realização de júri. Né? E foi muito legal isso, porque dessa última experiência, onde eu tive bastante foco, eu lidava com muitas pessoas e era uma atividade muito intensa em relação a tempo de execução. Eu era requisitado por várias pessoas ao mesmo tempo. Isso começou a me dar uns alertas mais intensos de quem eu era. Tá? O incômodo era demais. Eu era muito incomodado. Muita luz, muito barulho, muita interrupção. Quando eu pegava, começava a mexer, por exemplo, nas certidões que eu tinha que preparar, nos termos, né? Era chamada gestão de jurados, era sorteio, era tudo auxiliando o magistrado, né? Que era aqui em Santarém, na terceira vara criminal do júri. Hoje é gerida pelo Dr. Gabriel Veloso. Eita, Juiz tu muito tava no competente. babado. Assim, assim, a minha Confusão. experiência do tribunal no judiciário tinha muita visibilidade ali. Ei, Virgínia, a do Gabriel Veloso é só onde acontecem os casos mais cabulosos, entendeu? Ah, Isso, não sei são não. crimes dolosos contra a vida. Só Vamos onde as falar no pessoas matam as popular. outras pessoas. Exatamente. Vamos falar crimes de assassinato, por linguagem popular. Passada. Então, Exatamente. e Eu tráfico falei, de drogas. aí ele fala bonitinho, mas eu falei onde as pessoas matam. Ele falou assassinato. Ele fala, Ok. Tráfico de drogas, né? E crimes de homicídio. Era mais ou menos isso, o nível. Mas o meu problema não era com esses casos. O meu problema era com o tipo de trabalho. O tipo de trabalho era ter que conversar com muitas pessoas diferentes, ter que explicar demais as coisas para as pessoas entenderem, né? E não conseguir, né, fazer isso com qualidade de vida. Isso era muito desgastante. Eu chegava em casa... Tu ficava tenso. E o que isso desenvolveu em você? Um estresse. Eu já estava com muita vontade de sair do tribunal, mas quando eu cheguei nesse trabalho, sem me conhecer tão profundamente, eu percebi ali que eu era
eu estava ficando muito infeliz, muito infeliz. Aí coincidiu, né, que era para eu estar muito feliz. Né? Coincidiu que em junho, mais ou menos, desse período do ano que eu ainda estava lá, a Iris já morava em Macapá, ela já tinha ido para lá, e eu já estava morando só. E era uma correria na minha vida. Eu já chegava à tarde da noite em casa. Quando eu tinha júri, às vezes o júri demorava 2 dias. Nossa. E a gente tinha que ir também atrás de contrato de aluguel, de hotel para os jurados, alimentação. Tinha um apoio também de uma colega que trabalhava na assessoria, o doutor Gabriel. Mas eram apoios pontuais ali. E eu comecei a entrar num burnout. Né? Um burnout mesmo que eu não sabia que eu estava. Aí tinha mais licenças para tirar, tudo, férias. Pedi, inclusive conversei com ele, com o doutor Gabriel, que tinha intenção de sair. Ele foi, assim, um cara muito generoso comigo. Achou outro servidor para colocar no lugar. Aí foi quando eu tive a oportunidade de sair, tirar minhas licenças e pedir a minha exoneração do meu cargo. Depois de 19 anos, eu chutei o pau da barraca. Larguei mão de um bom salário para arriscar desafios novos na vida. Mais um desafio novo. Mas isso me deixou mais feliz, cara. Com certeza absoluta. Assim, é claro que você contando assim pra gente, parece que é uma coisa muito rápida, né? Que aconteceu, Mas mas foi eu uma tenho decisão que durou certeza que 3 não. anos. Eu Rafa, Mais ou imagino menos, que 3 ou não. 4 anos. ei, Rafael, eu lembro, eu vou dizer um negócio que eu fiquei pensando hoje, tá? Eu lembro que teve uma conversa nossa, eu não vou lembrar exatamente o dia, mas você me falou lá na Melissa, ou era um dia que a gente estava falando, não sei se era um dia de entrevista, não sei. Você me falou, eu, hoje eu sou servidor, mas eu vou sair daqui. Você já tinha falado para mim. Sim. E aí depois, eu não consigo te dizer exatamente que data, porque aí já, né, meus 48 anos me denunciam nessa fase, porque eu já não lembro. Mas eu lembro que você já tinha me falado, e isso foi entre esse período que você já estava falando, que eu saí, eu não vou ficar aqui, tá? Eu não sei se você já estava nesse momento, eu não consigo Já lembrar, mas estava. provavelmente estava para você ter verbalizado isso para mim, já estava, né? Já estava. E Eu já Rafa, deixa eu estava te assim. perguntar, como que foram? Porque assim, muita gente que está assistindo, ou que vai assistir, que muita gente assiste após nessa live, estão numa situação parecida ou igual a que você teve, né? E assim, a gente encontra muitas influências externas, né? Porque querendo ou não, a gente vai pedir, a gente vai falar, igual você falou para a Dori, né? A gente vai falar para as pessoas, até para nossa família. Como que foi essas influências na sua vida quando você decidiu, até o momento que você começou a decidir que você não queria mais isso para sua vida? Porque Bom, era uma coisa agora segura, né? vamos entrar no tema do canal. Não é terapia, mas poderia ser. Exatamente. Quando a gente fala, muitas vezes, é porque a gente está sufocado. Né? E quando a gente sai falando para pessoas que a gente pouco conhece, normalmente é isso. E era isso que eu estava passando. Foi assim que eu conversei com a Doriane sobre isso. E de vez em quando eu comentava com pessoas que eu julgava serem legais, né? Pessoas que poderiam me dar me oferecer alguma palavra de conforto, né? Que na verdade, inconscientemente, eu percebo hoje que era isso que eu estava esperando quando eu falava isso.
É isso que a gente espera. E 99,99999% das vezes, eu ouvi assim: você vai fazer uma besteira. Imaginei. Sim. Não Porque faça ele isso. ia trocar algo seguro por algo inseguro, Não né? faça isso. Não faça isso. Até minha mãe, não faça isso com a sua vida. Aí eu ficava pensando, eu fazia cálculos na minha cabeça. Assim, não, se eu perder essa renda, tem isso, isso e isso. Eu tenho capacidade para fazer tal coisa. Eu sempre achei, isso é uma coisa que eu sempre tive convicção desde muito novo, que eu sou capaz de qualquer coisa. Sempre acreditei nisso. E eu estava perdendo a fé nisso. Eu estava perdendo a fé quando eu percebia que a angústia me dominava. Ela me gerava a sensação de incapacidade. Quando, assim, por eu ser uma pessoa muito inquieta, eu tentava sempre buscar melhoria em todas as áreas que eu trabalhei no Tribunal de Justiça. Eu trabalhei do administrativo, né, vamos pensar no administrativo. Eu trabalhei num setor chamado Divisão de Serviços Gerais, que é tipo uma vala comum do tribunal. Aí eu administrava os contratos do tribunal todo lá em Belém. Telefonia, energia elétrica, os principais, Ah, né? era Na chato, época, né, Rafa? não, eu gostava. Por que eu Eu gostava? ia Porque achar chato. quando eu cheguei lá, era uma bagunça. A gente pensa Pôs assim, ordem órgão na casa. público, papapá, O papapá, Rafael colocou é todo bacana. mundo para funcionar. Aí, o que eu percebi? Olha só, os nossos contratos de energia elétrica eram consolidados em parte. De parte chegavam mais faturinhas soltas e o Tribunal de Justiça do Estado todo, tá? A gestão era feita lá nesse setor, dentro da Secretaria de Administração. Eu trabalhava no Lauro Sodré, que é aquele órgão que tem no Almirante Barroso, muito bonito, inclusive foi reformado. A escola Lauro Sodré, lá atrás, foi reformado para se tornar o Tribunal de Justiça. Ponto. Aí o que a gente começou a fazer? Visitar os órgãos para digitalizar todas as faturas. Nessa época era rotina, tudo ser de papel. Aí começamos a digitalizar. Aí eu criei um sistema para consolidar a energia, a água, a telefonia. Na época tinha aquele telefone de mesa, sabe? Uhum. Que não era Instagram o problema, era aqueles telefones. As pessoas usavam para ficar batendo papo. E aí tinha essas fitas. Aí tinha combustível, tinha telefone. Aí tinha a gestão de alguns sistemas de operação do administrativo. Aí eu comecei a, como é que a gente chama? Modernizar isso aí. E aí eu já conseguia fazer relatório do que, e Correios. Dos Correios foi o mais, eu acho que foi o mais importante, porque ajudou o Tribunal de Justiça a economizar uma grana. Né? Isso tudo eu fazia porque eu acreditava no seguinte: eu acreditava em tudo que eu ouvia desde que eu era criança e que tudo que todo mundo ouve. Você tem que ser um cara expert no que você faz. Você vai ser reconhecido, que tudo na sua vida vai dar certo. Estudioso, tem que saber tudo. Tem que Olha as conhecer crenças, gente. profundamente, entendeu? E o nome disso hoje é high skill. Né? O mercado chamou isso de high skill, habilidades técnicas. Tá? E o que te projeta de verdade não são essas São as habilidades. softs. Os soft skills são as habilidades comportamentais. Isso que vocês são incríveis. E é isso que eu aprendo com vocês. É habilidade de comunicação, habilidade de vendas, de persuasão, né? De magnetismo. Olha,
que me ajudou a abrir os olhos? Uma das coisas legais eu tenho aqui, até separei para mostrar. Dale Carnegie, como fazer esse cara é amigos incrível. e influenciar pessoas. 1939, essa publicação, se não estou enganado. Sim, ele é muito antigo, Virgínia. Esse cara, Eu não li esse ainda. ele é assim, tipo, ele já falava disso antes das pessoas falarem disso. 1936. Nossa. Primeira publicação. Será que dá para ver? Um pouquinho mais para Não, trás. mas você tá falando e as pessoas vão escutar. Sim, depois Bom, a Dori posta o livro. Depois eu ela posto o posta livro. isso Mas aqui, é verdade, viu? Tá. Esse cara, ele é um dos primeiros a falar sobre isso, tá? Isso é verdade, viu, Rafa? São três coisas que são muito importantes, assim, que a gente pode, eu acredito, dá para extrair, tá? Legal. É o pensamento positivo, né? Personalidade agradável e saber lidar com pessoas. Sim. Que é o básico. Ele foca em três. Ei, Rafa, hoje, se a gente for traduzir, tá? É assim, eu preciso só falar de comentários que tiveram aqui, tá? Eu já vou falar aqui e a gente já volta a palavra para vocês. A Bia Garcia falou, parabéns, a minha colega do tribunal, lá de Belém. Parabéns, Rafinha. Um Orgulho da sua nova vida, tá? A Iris entrou na live, tá, Rafa? Mas quem falou aqui? Viru falou boa noite. E a Bia falou que quando ela trabalhou na UTI, ela teve estafa porque ela não aguentava ver as pessoas morrerem. Tá? Não. Mas enfim, só pra gente colocar aqui, esse cara aí, o Dale, ele foi uma das primeiras pessoas que começou a falar sobre esse assunto. E é o básico, tá? Hoje, quando a gente fala de NR1, que é uma das coisas que está deixando muita gente amedrontada, são coisas básicas, que inclusive na Melissa já se fazia, tá? Porque lá em 2023, quando eu tive uma das primeiras reuniões com o Rafael e com a Natácia, eles já trouxeram todo um jeito que eles tinham de trabalhar, que talvez eram deles, sim, mas a própria Melissa já tem, tá? Também, né, Rafa? A Melissa, ela tem uma visão muito diferenciada com a equipe, né? Mas, 90% é nosso, viu, Dori? Pode ter certeza. Beleza. Então, assim... 10% a gente é da pode Melissa. dizer que é um padrão geral. Da porque a gente não vai encontrar a mesma empresa em qualquer... E aí, eles têm um modo muito diferenciado de acompanhar a equipe, tá? Então, assim, isso é um diferencial. Só que com a NR1, isso foi reforçado, tá? Então, assim, é uma das coisas que eu via lá e que eu vejo todo dia, porque eu trabalho, eu acabo interagindo muito com a gerente deles. E ela é uma menina, assim... É incrível, a gente tem muita sorte. Né? Eu acho que foi você que conseguiu ela pra gente, não foi? Não, ela não foi. Mas o resto da equipe foi. Ela não, mas o resto foi. Você já está com a gente já lá de trás, de 2023. Mas a Melissa, Rafa, surgiu depois do tribunal? Qual que é essa linha do tempo? Eu não entendi ainda. Pronto. Na linha do tempo, eu ainda estava no tribunal, né? E o que foi abrindo meus olhos foi a abertura da loja. Né? E isso aconteceu em 2020, novembro de 2020, na eclosão da pandemia. Vocês lembram disso? Pois é, foi um dos maiores desafios. Né? Como foi que a gente chegou na Melissa, por quê, tudo isso. A responsável disso tudo é a Natácia. E ela tá na live, tá, gente? Quero conhecer a Natácia, eu tô curiosa pra conhecer a Natácia. É uma querida. Amiga, ela vai virar tua amiga. Legal vocês baterem papo com ela. Já gostei. Muito legal. Então, pronto. Chegamos lá e tal, isso a gente fez porque a gente já tem uma amizade anterior, né? Nós já nos conhecíamos há mais tempo e tudo. E chegamos à sociedade, porque ela já vinha trazendo da família dela a loja.
Sim. A Natasha tem Passamos a... um pé aí no empreendedorismo, varejo e tal. Isso, a família dela já é tradicionalmente da área Entendi. da iniciativa privada, empresário, tudo. E a história vai se desenrolando e os planos vão tendo que ser adaptados. Isso é uma adaptação do plano dela, né, em nossa sociedade. E deu certo aqui. Né? Até agradecer mais uma vez o convite, que está dando muito certo. E é assim que acontecem as coisas, né? Está acontecendo agora. Vamos lá. Passado isso, né, sem entender nada de milícia, sem entender nada do mercado do varejo, de calçados, eu ali confiante, eu vou entender tudo. Eu não estou entendendo nada agora. E eu mas acredito, viu, Rafa? tudo. Com a tua capacidade de aprender, não duvido. Nessa época eu era assessor em Faro, né, do Dr. Flávio Lauange. Nem sei se ele está aqui. Ele está fazendo Acho um que não trabalho tá. de live. De vez em quando a gente conversa, nos tornamos amigos. Um cara do coração, irmão mesmo, sabe? Inclusive, ele me convenceu a estudar para magistratura em uma conversa. E depois começamos a conversar, ele começou a me incentivar, ele me passava livros, me dava dica de cursos para fazer, foi meu professor. Depois me encaminhou alguns materiais para eu ajudar ele nas aulas que ele estava dando. Que legal. E aí, cara, quando já estava chegando na porta do negócio para entrar, eu já estava sentindo tudo aquilo. Eu digo assim, não quero ser juiz, o que eu estou fazendo aqui? Entende? Sim. Aquele grito que falou, tá ficando doido, cara? O que tu quer pra tua vida? Tu quer isso mesmo? Eu digo assim, não, quero ser livre, eu não quero ser preso. Se eu tivesse entrado para a magistratura, eu não ia estar fazendo essa live agora. Não! Eu ia estar fazendo sentença para vir para Santarém. Sim, com Igual ele passou na época que ele estava em Faro, né? E a dor que ele estava sentindo nesse período, eu compartilhei um bocado com ele, sabe? Eu acho que talvez isso tenha aproximado também a gente. provável. A amizade. E hoje ele tá bem, cara, assim, superou, tá mais tranquilo, tá de boa, né? E assim, ele tem um canal. Ele tava me falando sobre os projetos dele, mas enfim, não é sobre ele a história. Sobre Então, você. É uma parte. Rafa, tu tem noção que já são 22 horas e você não Sério, contou cara. o que aconteceu na tua vida? Estou esperando até agora. Pronto. Já deu 1 hora e 3 minutos. Isso aí, Tá, então amiga. a gente vai resumir agora tudo. Em poucas palavras. Vamos lá. Quanto tempo a gente ainda tem? A gente tem menos Na 20, verdade, porque era até 21h40. Normalmente a nossa live terminaria agora. Mas como a gente já, como eu abri, então a gente tem hora livre, a gente pode ficar, tá? Então, assim, mas conte, por favor. Por favor, Rafa, porque eu tenho certeza que terá outra live, Rafa, porque assim, é muita coisa. Mas eu estou ansiosa por esse momento. Mas, Rafa, conte o que aconteceu na sua vida que fez tudo mudar. Por favor. Pronto. A iniciativa privada, a Doriane. Eu peguei aqui, ó, comecei a ler a Virgínia. Rafa, só te cortando, Rafa. Isso aqui. Não tem uma vida antes Doriane e após Doriane? Tem. Pronto. Eu tô contando já. Comecei a ler, ó, Napoleão Hill. Eu gosto muito. Comecei a ler, ó, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Mas tudo começou aqui, ó, Milagre da Manhã. Nossa, eu não conheço esse. Leia, amiga. Leia. Tudo começou aqui. Aí, não, mas antes de eu chegar nesse livro aqui, eu conheci o Daniel Kahneman, porque eu sou muito cético, sempre fui muito cético. Eu falei tudo isso para vocês. Eu falei tudo isso para vocês aqui. Isso aqui foi um convencimento dentro de artigos científicos, tá? Sim. Eu li na fonte.
muitos para poder me convencer. Toda essa história da árvore aí, se eu tivesse visto um blogueiro, se eu tivesse visto alguém falando, ou então algum espiritualista, eu não ia ter valor Ei, nenhum. Rafa, vou te cortar. A Bia Cheguei, falou que você é um virginiano inteligente e prolixo. isso, ela tá me descrevendo com todas as palavras. Vocês estão percebendo na prática isso. Vamos lá. Aí, é porque se deixar livre eu saio falando, né? 3 horas. Eu saio falando, eu saio Já falando. Eu falo percebi isso, muito Rafa. mesmo. Então, o ponto Mas não forte é ruim. aqui é Não, de assim, jeito nenhum. vamos lá. O ponto forte é que toda essa angústia começou a fazer tudo parar de fazer sentido na minha vida, né? E eu percebi que eu tolerava o Tribunal de Justiça. E em cada área que eu passava, que eu queria colocar em prática os meus conhecimentos, as coisas que eu descobria com muita, muita empolgação, devido a essa condição que hoje eu descobri. Né? E eu percebi que só foi gratificante quando eu entregava só o resultado. Quando eu trabalhava em equipe, não funcionava. Quando eu desenvolvia técnicas de trabalho em equipe, não funcionava. Eu era muito intenso. Eu sou muito intenso. Eu viro madrugadas estudando. Né? Eu gasto horas e horas e horas e horas em... Como é que a gente chama aquela... o foco... Me fugiu a palavra. Hiperfoco. Hiperfoco. Em hiperfoco. Em vários temas. Até programação eu já estudei. Tudo. Vocês imaginaram. Direito, enfermagem, gestão ambiental, engenharia. Eu já trabalhei no Inmetro. Já fui concursado no Inmetro. Tem muita coisa. E o que fazia eu tolerar o tribunal era eu mudar de setor. Eu mudei por muitos setores. Normalmente o servidor público que anda por muitos setores é aquele que as pessoas não gostam dele, por ele ser preguiçoso, por ele não ajudar na produtividade. Tudo. Mas eu era elogiado pela minha produtividade, pelo meu interesse. Só que as pessoas não me toleravam. Né? E existe hoje uma convicção minha que eu já trouxe de um livro que é do Schopenhauer, tá? A Arte de Ter Razão. Sim. Na minha investigação de aprender a me comunicar já. Total, Rafa. Você tem que se preocupar com os medos da pessoa, daquele com quem você trabalha. Por quê? Porque se você é um subordinado e você se mostra melhor do que ele tem medo de você um dia tomar o lugar dele. Tá? Por isso você não vai ser benquisto. E eu não ligava para isso. Você tem que ajudar o seu chefe ou a sua equipe a alcançar os objetivos dela, os anseios, tá? E você tem que alimentar as vaidades dela. Quando você, vamos dizer, recebe mais aplausos do que o seu chefe, quando você se torna uma ameaça aos planos dele, Sim. ou uma ameaça ao cargo que ele ocupa, você não serve. E eu achava que eu tinha que ser uma pessoa assim para ser bem visto. Eu acho que a Dori caiu. Será que descarregou o celular dela? Exatamente. Nossa, eu venci a bateria da Dori ainda. Meu Deus. Mas é Tô exatamente aqui. isso.
A gente Doutor. tenta se Dor, eu tava encaixar. me lamentando aqui, cara. Não, tô ouvindo vocês. Eu só tô Mas você liberando. travou. Não, eu tô ouvindo. Pode continuar. Eu só tô liberando porque senão eu vou cair daqui a 20 minutos. Podem continuar. Pronto. Então, o que que acontece? Eu era como é que eu posso falar? Um estranho no ninho. Por onde eu ando, eu sou um estranho no ninho. E isso começou a soltar um alerta na minha mente. Aí eu comecei a querer entender, estudar neurociência para tentar entender. E aí eu comecei a perceber comportamentos que eu tinha e que eram específicos meus, incômodos que eu tinha e que eram específicos meus, e características, essas características que eu estou relatando o tempo todo aqui. Sim. Essa minha intensidade. Eu li 12 livros no ano retrasado, porque eu queria entender essa palavra. Aí agora eu estou relendo alguns que eu achei interessantes e mudei o meu foco de atenção do high skill para o soft skill. Né? Não sei se é legal eu falar o que é. É legal você falar Sim, o por que é favor. legal você falar o que é e é legal você falar o que você se auto não é que se autodiagnosticou, o seu diagnóstico também, porque é uma Pronto, das coisas que tá as chegando no pessoas diagnóstico, sentem. tá? Eu posso Gente, só, falar do só high te skill falar e para soft skill vocês, no final. se por acaso eu cair, eu já volto, é porque eu tenho programação no meu celular para as 22h30. Eu saí, tá, gente? Não, É a meu gente vai foco. terminar antes, eu Eu É acho que juro. a meu gente foco vai da ter minha que vida, tá? terminar Só por antes. isso. Em 5 minutos, já está Tá, acabando. Eu tranquilo. acho que a gente termina antes e se o Rafa aceitar fazer outra live, né? Outra live. A Porque Porque gente a assim, pode gente fazer. Rafa, precisa continuar isso, Rafa, porque é tá muita coisa. muito legal. Eu Tá, quero muito, muito, muito falar mais com você. eu Mas assim, só, também. só por conta, tipo assim, realmente, se eu cair, eu volto já. Mas é porque realmente o meu celular desliga 22h30 É, porque pra minha saúde mental, tá, gente? E aí talvez sim. eu não desliguei direito. Mas beleza, Não, e pode eu acho continuar. que a live também tem tempo aqui, ela cai. Não, a gente Pronto. continua porque eu já tenho Tá. mais de 10 mil seguidores. Então, Ah, continua. tá. Mas Então assim, tá bom. só Mas eu sobre acho isso. legal até a gente não aumentar, não ficar muito e a gente fazer outra live. Para as Mas pessoas Pronto. terem beleza, Rafa. oportunidade de conseguir ver. Eu vou chegar no diagnóstico em 1 minuto. Vamos lá, conte, porque todo mundo Eu tá estou querendo Mais do que saber. isso, ansiosa. não. Tá? Tudo isso, toda essa investigação, essa parada toda. Aí eu comecei a ir atrás do que eu tinha. Fiz uma série de testes, de exames. Aí eu comecei a fazer primeiro pela internet, comecei a analisar o meu comportamento com base na publicação de outras pessoas, né? Tem um cara chamado Gé Alessandro que me ajudou muito, ele nem sabe disso, talvez. Né? Não Ele sei tem um nem quem é. canal e é um cara, ele é psicólogo e tem altas habilidades. Né? E Depois tem você outros, passa todos esses nomes pra gente, Rafa. pronto. Ele tem canal no YouTube, inclusive, Legal. e ponto. Aí eu, cara, eu tenho essas coisas. Aí eu comecei a procurar testes padronizados para fazer, né? Com todo cuidado, aí eu fiz uma dezena de testes. Aí eu fiquei emocionadíssimo porque começou tudo a se encaixar, cara. Aí, tudo se encaixando, cara, eu tenho essas coisas, é por isso que eu sou assim e tal, tá começando a fazer sentido. Aí eu comecei a conversar com as pessoas mais próximas sobre isso. Não tem alta essa habilidade, não. Tem que melhorar o teu comportamento com as pessoas. Tem que ser assim, tem que ser assim. Eu digo, cara, ninguém me entende mesmo. Não é possível. Aí eu peguei e fui fazer o teste oficial. Saiu meu diagnóstico com tudo que eu achava que eu tinha. E o que Né? é? Autismo e altas habilidades. E como você lidou com isso, Rafa? Pós-diagnóstico, Pós-diagnóstico.
entrei que em que você pensou, eu depressão. preciso fazer após isso? Porque antes eu acho que você até entendia que você tinha. Mas assim, após um diagnóstico, após a gente ter um diagnóstico, é completamente diferente. É aí que é o detalhe. Eu entrei em depressão profunda. Nossa. Mas eu consegui sair sozinho dessa depressão. Não, Não é sozinho não. terapia, mas poderia Desculpa. ser, né? Aí que é Sozinho o não. detalhe. Eu consegui sair Tem medicação, você fala. Sim, isso. não fez uso de Mas, nada. mas assim, eu escolhi algumas coisas para fazer que me ajudaram a sair dela. Foi. Porque as Mas por pessoas à que minha que você volta fala não, que não você entrou em compreendiam depressão? Você isso. se sentia culpado? Você o quê? Não, impotente. Impotente. Porque tudo que eu ia fazer, tudo que eu pensava, tudo que eu sonhava em fazer, eu sabia que as pessoas não iam aprovar. Eu sabia que ia ser mais uma vez uma repetição daquele looping de toda essa história que eu contei para vocês. É. Eu ia dar com os E burros agora na ele água e tinha voltar para comprovação, casa. minha amiga. O detalhe era, antes ele sentia tudo isso e ele não tinha comprovação. Eu não Agora sabia ele tinha. que as Muito pessoas forte não isso. iam me aceitar. É horrível Agora eu isso. já sei que elas não vão me aceitar. É. Me Aí Logo ele emocionei. já quando eu sabia o porquê. descobri isso, quando eu descobri isso, as pessoas não aceitam as minhas ideias. Elas demoram para aceitar. Porque só começa a fazer sentido muito depois. Elas toleram, né, Rafa? Às vezes, muitas vezes não Nem toleram. toleram. Aí, quando começou a fazer sentido, aí que eu comecei a colocar em prática e treinar, porque tudo na vida é possível a gente aprender e treinar, que, assim, o rei dessas coisas está aqui, ó, onde tudo começa. Ele é citado por todos, tá? E outro cara, que é um rápido e devagar, duas formas de pensar, que foi a maior semente de todas essas, Tu já leu, minha amiga? Rápido e do devagar. Daniel Kahneman, né? Aliás, a história do Daniel Kahneman é muito interessante, viu? Esse cara ele é incrível. Então, para não se estender, eu comecei a encontrar evidências de que o ser humano podia e tem, vamos dizer, tem caixinhas, tem metodologias para lidar. E a gente pode lançar a mão de ferramentas que transformam o nosso bem-estar. Esse livro aqui, ó, Os Salvadores de Vida, tá? É a maior lição Milagre do desse amanhã, livro, amigo. Milagre da Manhã. Eu já vou Salvadores de atualizando amanhã Vida, comprar tudo. tá aqui, ó. Vou ler para vocês. São a fase do silêncio, a fase das afirmações, da visualização, do exercício físico, da leitura e da escrita. Isso tudo começa às 5 da manhã. E é aqui que eu comecei onde foi acionado o meu gatilho, que tudo é mental. Tudo é Rafa, mental. tu te lembra que na primeira vez que a gente se reuniu, você já falou deste livro para mim? Sim. Pronto, tá feito. Meu coração tá tranquilo. O Dale Carnegie fala assim: nós somos seres emocionais. O Daniel Kahneman te prova isso É, em experimentos científicos. E ele exatamente. vai te colocando vários primes que a gente tem. O mercado, ele faz isso em cima de você sem você tomar Perceber. consciência. É, Você não percebe. Há uns dias atrás eu estava falando com a Iris falou, não é possível. Às vezes, olha como é que está o algoritmo. Às vezes eu estou pensando numa coisa e aí depois eu vejo a propaganda, o anúncio. Na verdade, as coisas estão muito mais profundas do que a gente imagina.
São as raízes da Escalas nossa floresta, fazem meu amigo. nada disso. Não é isso, não. Vou te falar por que eu acho que Por não é quê? isso. Porque o algoritmo já está muito mais especializado com a ajuda da inteligência artificial, já te conhece tão bem que ele lança os gatilhos do teu pensamento. Pode ser Antes também. de você pensar. Faz E todo aí, em sentido. seguida, ele joga a propaganda que te fez pensar, para Faz você todo sentido. acreditar que a escolha é sua. Verdade. E aí a gente Entende? acha que a gente pensou. É Tá Pensou, desse mas jeito. Tá ele desse já jeito. tinha injetado antes na gente isso, total. né? Ei, Rafael, Exatamente. Tá desse Não jeito. tinha o que pensado eu nisso, mas eu já falo? pensei em Ei, várias coisas e de repente apareceu. Eu falei, meu Deus, tá ei, dentro da minha gente, cabeça. eu vou falar para Ele já vocês. conhece o seu comportamento e as coisas que você gosta, então ele Antes coloca de o você ver. anúncio, É. ele coloca o anúncio que te favorece a ir para aquilo. Ei, vocês viram que eu fiz um Reels outro dia, quando eu voltei da Amazônia, falando sobre o excesso? Porque assim, lá eu tive que ficar de alguns dias sem celular. E aí, foi por quê? Porque ele tinha que trabalhar a criatividade. E a criatividade, gente, ela nasce do zero. Ela nasce do desejo, de você querer algo. E aí, o que, que a minha mentora maravilhosa fez? Vocês vão ficar sem excessos. E aí, veio, entende? Então, assim, é isso. Você tem toda a razão, Rafa. Eu acho que, assim, eu tô falando que é do nosso desejo, nossas raízes, mas, assim, eles estão. A Eles, gente tem que ter eles. cuidado com esse negócio de ficar passando É, os vídeos nas redes sociais. exatamente. Tem que ter Porque é muito muito cuidado com isso. maior. Porque é um estudo justamente sobre isso. O ideal seria a gente ter momentos de desconexão. E eu Isso faz vejo muito isso. bem. E eu vejo isso, gente. Eu trabalho muito com mulheres. Tipo, o meu público maior realmente é mulheres. E as mulheres, elas chegam cheias de tanta coisa que aí a primeira coisa que eu faço é: peraí, dá um tempo, né? Porque ela precisa sair daquele excesso para encontrar a essência, né? Então, é um ponto verdadeiro, não é mentira, porque você acabou de falar, realmente, assim, toda a inteligência artificial, ela já prevê e a gente acha que a gente tá, mas não é muito maior. Ela tá acionando gatilhos que vão fazer a gente pensar em alguma coisa. E sentir, É, ó, olha a força do milagre da manhã aqui, ó. Como tudo é dito de várias formas, mas com o mesmo sentido. Tá? Começa no silêncio. O silêncio eu descobri fazendo meditação guiada o poder da meditação. As afirmações, você é fruto da qualidade dos seus pensamentos. Você vai se tornar uma pessoa positiva, ou uma pessoa aflita, ou uma pessoa angustiada, de acordo com os pensamentos que você alimenta. As visualizações, que é uma forma mais profunda de experimentar esses pensamentos, a gente se enxerga sendo, fazendo as coisas que a gente gostaria, que isso ativa na gente, como nós somos seres sentimentais, os sentimentos. Lá, quando eu fazia enfermagem, eu gostava de ficar folheando de neurologia, eu já tinha descoberto que o ser humano se lembra melhor das coisas quando são conectadas a um sentimento forte. total. Quer uma experiência? O que vocês estavam fazendo ao meio-dia, no 11 de setembro de 2011, Eu quando acho que eu atingiram tava as Torres assistindo Gêmeas? Eu tava ajudando minha mãe. Tá vendo? Você lembra? E no dia 12, ao meio-dia? Eu não Não lembro. lembro. Percebe? Então é aqui nesse ponto que a gente ataca, nas visualizações, os nossos sentimentos. E tem que ser profundo. Quem é que fala isso com muita qualidade? Ó, isso aqui é um livro inteirinho disso. Sim, Napoleão Quem Hill. pensa, Enriquece. enriquece. Total. Napoleão Hill. E Ele aí, cita Napoleão Hill.
aqui demais. e Foi faz por isso que todo eu fui atrás sentido, desse vídeo. porque assim, eu trabalho com trauma. E eu falo muito sobre ressignificar traumas. Só que se a pessoa ela viveu um trauma, aquilo vai ficar muito mais forte na vida dela até ela viver algo muito maior e entrar naquele lugar daquele trauma que ela viveu. Rafa, eu E é ficaria isso. aqui até amanhã com você e eu quero eu também. ficar. Pronto. Vamos E eu quero encerrar, ficar. então, para a gente não. É E muita, Gente, assim, eu eu só eu quero gosto quero de falar falar. uma muito. Eu coisa, só queria. quero falar uma coisa. Assim, vocês perceberam que eu Adore estou me eu. realizando? Deixa eu 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 só estou falar uma tentando coisa. colocar Deixa eu tudo falar que que eu você tenho não deixou eu falar. vontade Ninguém numa deixou eu live falar aqui. só. Rafa, eu amei. Eu quero você em todas as nossas lives. Eu quero você em todas as lives. Eu só quero falar uma coisa. Adore eu, antes da gente começar, hoje ela não falou, mas ela sempre fala que se essa live tocar pelo menos uma pessoa, a gente já ganhou. E hoje você me tocou. Essa live foi pra mim. Pra mim E eu também. quero conversar muito, muito mais com você. Se não for aqui em live, que seja, né? Você é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente sábia, uma pessoa que passa, que tem uma energia que contagia, uma energia boa, que traz paz, que traz tranquilidade. É querido. E infelizmente tem que acabar. É. Mas A eu gente vai quero se você juntos. encontrar, cara. Vai ser muito legal. A Com gente vai se encontrar certeza. muito. A Com gente vai certeza, fazer eu tenho outra. certeza. A Dori fez essa ponte entre a gente, eu Quer que tenho eu diga um certeza negócio para que vocês? Diga. sim. Se essa live tiver que tocar, alguém já me tocou também. Sim. E se eu tinha alguma dúvida de que eu tinha que entrar nesse jogo, não tenho mais. Tô Só arrepiada. gratidão. Ó, tô emocionada. Ei, Rafa, a gente tem na nossa live sempre, a gente fala muito sobre o arrepiar, né? Porque é uma característica que a gente se É porque a gente conecta está muito. conectado, olha aqui, ó. Toda arrepiada. Eu tô toda arrepiada. Nós Olha vamos aqui, E foi ó. a conectar. primeira Tudo aqui, live que me emocionou muito. Não, eu tô muito emocionada. Desde o começo. Eu Desde o esperei começo. muito por esse dia, Rafael. Eu também. Tá? Eu sempre cobrando a Dora, já tava até chata. É, eu esperei ó. Eu muito por esse espero dia. também, além disso, viu, meninas, que como a live é uma estreia e tal, e eu sei, você já tinha me falado, que vocês têm vontade de convidar outros homens também. Eu espero que também encoraje a outra turma que está pensando em vir, não vem e tal. Vem, fala. Com certeza. Rafael, assim, É tu já legal. Mas sabe que assim, tu mora no Rafael, meu você é muito coração. necessário. Você não pode parar por aqui. É, sim, eu acho assim. Eu acho que a gente tem 1 minuto. A gente tem um... Faça o seu Eu já canal. acabei, tá? Não vou falar mais nada. Faça o seu canal. Faça o seu canal. Só isso. É. Muito obrigada, Rafael. A gente vai se Obrigado, falar. Dori. Obrigado, Obrigada, Rafael. minha Não tem amiga. palavras para agradecer o que foi hoje, viu? Também não. Meu Beijo. coração tá explodindo. Tchau. Até mais. Sucesso pra vocês. Tamo Você junto. também. Tchau. Tchau pra Tchau. você, Dori. Tchau pra turma que tá assistindo a gente também.